Bem, meus queridos, boa noite. Mais uma aula nossa de Físico-Química Experimental, versão remota, e hoje nós vamos falar sobre um experimento bem simples, que é um experimento para você conseguir plotar um diagrama de solubilidade do sistema ternário de líquidos. É o nosso experimento número 6, e é um experimento bem interessante, ele é fácil de fazer, em laboratório ele é considerado um dos mais simples da fisicoquímica experimental, e é bem tranquilo de nós vermos também do ponto de vista teórico. Quando nós falamos de sistema ternário de líquidos e falamos de diagrama de solubilidade, na verdade nós estamos querendo entender como é que um sistema líquido de 3 componentes funciona, como é que, de alguma forma, esses componentes líquidos podem ou não trazer informações importantes sobre a evolução do sistema. No caso dessa disciplina, especificamente, desse experimento, quando nós falamos de sistemas ternários, nós estamos falando de sistemas líquidos que são parcialmente miscíveis. E esses sistemas parcialmente miscíveis, eles em geral se constituem por um par de líquidos que podem ser miscíveis entre si até uma certa quantidade e algum terceiro líquido que pode ser miscível com os dois anteriores em qualquer proporção. Nesse caso, você pode, fazendo um estudo de um sistema ternário, você encontrar esse gráfico que vocês estão vendo aí em tela. Seria um gráfico de Gibbs, ou um gráfico de prisma, ou um gráfico de triângulo triangular, em que você pode encontrar as regiões ou as fases presentes no seu sistema ternário. Em geral, no caso de líquido, você tem 2 fases. Mas você pode ter um sistema ternário também de sólidos, e aí você vai obter um gráfico com algumas outras fases ou zonas em que esse sistema ele pode evoluir dependendo da composição do sistema. Então é um assunto bem interessante, principalmente para o pessoal de engenharia e na parte de engenharia de materiais também, é você conseguir caracterizar um sistema ternário a partir de um diagrama de solubilidade, um diagrama de fases ternário em partículas, como vocês estão vendo em tela. Bem, nós vamos ver o que isso quer dizer aqui. Quando nós falamos de sistemas aqui líquidos, no caso diagrama de solubilidade de sistemas, estamos falando de miscibilidade de líquidos. E nesse caso, se você quer um diagrama de solubilidade, já se pressupõe que esses líquidos são miscíveis, mas dependendo da composição. No nosso caso, imagine o seguinte, você tem 2 líquidos, vamos chamar esses líquidos de B e C. Esses líquidos eles são immiscíveis, tá? Ou parcialmente miscíveis, mas cada um deles, A, B e C, é miscível perfeitamente com um terceiro líquido, vamos chamar esse terceiro líquido de A. E se você tem um sistema desse, com 2 líquidos immiscíveis ou parcialmente miscíveis, com um terceiro que é miscível em ambos, então é possível você tornar B e C mutuamente miscíveis pela adição do composto A à mistura. E, claro, vai depender da quantidade de A que você vai inserir no sistema. Então, a quantidade de A do composto A necessário para tornar os compostos B e C miscíveis entre si é diferente para cada composição que você tem de B e C no seu sistema. Quando você consegue descobrir essa quantidade, você pode caracterizar perfeitamente esse sistema líquido composto por diferença de miscibilidade entre esses líquidos. Não sei se fica muito claro de visualizar, mas uma maneira de vocês entenderem seria essa figura aí. Essa figura é de um sistema ternário, não é o sistema ternário que nós vamos usar aqui, mas é um sistema ternário composto por biodiesel etílico de óleo de girassol, etanol e glicerol. E quando você mistura etanol e glicerol, eles não são miscíveis entre si, você vai encontrar fases nesse sistema, mas se você adiciona um terceiro, você vai ver que essas fases vão se diluindo entre si, e a partir do frasco 6 em diante você não consegue mais detectar uma segunda fase, ainda que ela possa existir em nível micro. Mas, nesse caso, um dos compostos conseguiu, de alguma forma, fazer com que os outros 2 se tornassem mutuamente miscíveis.
E aí essa é uma experiência bem clássica, você vai adicionando um terceiro miscível em ambos, de maneira a obter um sistema com uma única fase, um sistema homogêneo. Essa figura aqui é de um artigo bem interessante da turma lá do Rio Grande do Sul, um artigo que foi publicado aqui no canal, que é uma proposta para fazer essa experiência, esse experimento aqui de uma outra maneira. Então, bem interessante, se alguém tiver curiosidade, pode ler. Então, basicamente, o nosso trabalho para determinar aquele diagrama triangular é saber qual quantidade do composto que é miscível nos outros dois é suficiente para diminuir ou sumir completamente uma das fases, de maneira que no final você só tenha uma única fase presente. Você pode pensar do 1 ao 10 ou pode pensar do 10 até onde você vai colocando um composto, no caso aqui um composto mais transparente, de maneira que no final você começa a ter o aparecimento de uma segunda fase. Então você pode pensar também dessa maneira, ou pensar na maneira de colocar um terceiro de forma a extinguir uma das fases. Mas isso daí vamos ver mais adiante. Ok. Bem, como é que você faz isso? Em geral você usa o triângulo de Gibbs, ou prisma de Gibbs, ou análise de prisma, ou no caso aqui, um gráfico triangular, tem várias maneiras de chamar a ele. Então, para caracterizar um sistema ternário de líquidos, a temperatura e pressão constantes, o diagrama de fases é representado por esse triângulo aqui, ó, equilátero, como vocês estão vendo, e os dados dos três componentes, eles são locados, eles são plotados ao longo aqui das arestas do triângulo. Depois eu vou explicar direitinho como é que se dá isso aqui, ok? E claro, uma vez que você plotou esses dados, você pode até encontrar que zonas dentro aqui do teu sistema são monofásicas ou são bifásicas. Aqui no caso, que são dados experimentais, usando acetato, acetona e água, não são um dos melhores dados, em que alguns alunos encontraram uma fase, aqui uma região de fase bifásica, no caso heterogênea, e uma região homogênea, monofásica. E aí você pode, olhando para um gráfico desse, pode saber que quantidade de água, por exemplo, eu tenho que ter de maneira a acetato de etila e acetona gerarem apenas uma única fase. E aí você pode pensar, só se for só em água tem que ser acima de 85%. Mas o teu sistema também ele varia com acetato de etila. No caso de acetato de etila, você teria que ter alguma coisa já abaixo de 82%, no caso ela é 72%, e acetona é qualquer quantidade basicamente. Tá? É claro que isso daqui vai te caracterizar, dependendo dos dados, como você pode entender o seu sistema. Para o nosso caso, nós vamos usar justamente esse sistema que está em tela, acetona, acetato e água. Mas eu vou falar isso mais um pouco. Tá? Gente, nesse triângulo, em cada lado do triângulo, nós temos representada a concentração de um dos componentes. Assim, essa concentração pode ser de várias formas. Em geral, sistemas líquidos, a gente usa a percentagem massa-massa ou percentagem volume a volume, de modo que cada vértice aqui do triângulo representa 100% de uma substância. Então, por exemplo, aqui na água, ela começa em zero e aqui é 100, então esse vértice aqui é o vértice da água, né? Bem aqui nesse ponto você teria a água. Aqui vai de 0 a 100 seria acetona, então nesse vértice aqui você teria 100% de acetona. E nesse outro lado aqui de 0 a 100 seria acetato de etila, aqui nesse vértice você teria 100% de acetato de etila. É um gráfico fácil de entender, depois que você entende como plotá-lo, como utilizá-lo. No início ele é meio confuso, ok? Bem, qual é o sistema que nós vamos usar? Nós vamos usar o sistema ternário acetona, água, acetato. É um sistema chamado de 3A, um dos sistemas mais simples ternários, líquidos. Então, nesse caso, nós temos dois componentes, água e acetato de etila. Eles são parcialmente immiscíveis. Na verdade, eles são immiscíveis, mas com alguma quantidade de água pode dissolver acetato e alguma quantidade de acetato pode dissolver também uma parte de água. Então a gente diz que eles são parcialmente miscíveis.
E esses pares, água e acetato, ou acetato de etila, né, esses pares aqui, por exemplo, água e acetato de etila, eles são perfeitamente miscíveis em acetona. Então, quando você tem um par, por exemplo, água e acetona, ou outro par, acetato de etila e acetona, esses pares são miscíveis em todas as proporções. Ou seja, a água e acetato de etila são facilmente miscíveis, quase immiscíveis. Mas a acetona é miscível nos dois. Então, quando você faz um sistema em que há esses três componentes podem apresentar uma única fase, ou seja, um sistema homogêneo, ou pode apresentar duas fases, um sistema heterogêneo, dependendo da quantidade que você vai ter de acetona, principalmente no seu sistema. Ok? Você pode até pensar ao contrário. Você tem um sistema homogêneo, um pote de acetona, água e acetato, e qual é a quantidade, por exemplo, de água ou de acetato suficiente para gerar duas fases? Também você pode pensar ao contrário, que dá no mesmo. Tá? Então, seria esse caso. Você tem dois pares, água e acetato e acetona. Esses pares de substâncias são miscíveis entre si em quaisquer proporções. Mas água e acetato não. Tá? A água ela consegue ser dissolvida em uma pequena parte, uma quantidade de acetato, ou seja, aqui no acetato, vamos chamar isso aqui de fase orgânica, porque o acetato de etilo é composto orgânico. A fase orgânica ela é rica em acetato, mas tem uma pequena quantidade de água aqui dissolvida. E a fase aquosa, que é rica em água, parece uma redundância, mas nesse caso não é, ela tem também dissolvida em sua fase um pouco de acetato de etilo, ou seja, a fase orgânica é rica em acetato, com uma pequena quantidade de água, e a fase aquosa é rica em água, com uma pequena quantidade de acetato. Então, quando a água e acetato de etila são misturados, eles podem formar o quê? Essas duas camadas. Uma camada que é rica em água, outra a camada é rica em acetato. Mas se você adicionar aqui uma pequena quantidade de acetona, então essas quantidades aqui de acetona vai fazer com que essa quantidade de água, essa quantidade de acetato, elas se redistribuam entre essas duas fases. E aí, uma das fases com certeza vai aumentar em relação à outra. E se você for adicionar o acetato, acetona, acetona e acetona, vai chegar um momento que uma das fases será extinta e você vai ter somente um sistema monofásico composto de três componentes aqui. Tá? Então, o que acontece nisso daí? Parte da água, né, na fase aquosa é a fase rica em água, mas ela tem também acetato. Então, parte dessa água ela se transfere para a fase orgânica, que é rica em acetato de etila, e vice-versa. Então você tem esse equilíbrio aqui. Mas quando você adiciona acetona, o que vai acontecer? Alguma parte aqui de água ele vai se distribuir para o acetato e vice-versa, de maneira que, na maior parte das vezes, a quantidade aqui da fase rica em água ela começa a migrar aos poucos para a fase de acetato, que vai ter agora acetona. Então, a distribuição dos três componentes do sistema vai se modificando e vai modificando as fases do teu sistema. Se você for olhar num gráfico triangular, seria alguma coisa assim. Né? Vamos dizer que você tem água, você tem acetato e você tem acetona. Então, aqui você tem 100% de acetato, aqui você tem 100% de acetona, aqui você tem 100% de água. Se vocês notarem esse gráfico, você tem essa zona aqui, ó, delimitada por esses pontos. E essa zona é interessante, porque nessa zona você tem uma fase líquida heterogênea. Você vai ter duas fases aqui. Uma composta majoritariamente de água e outra composta majoritariamente de acetato. Em ambos, né, você vai ter também um pouco de acetona, e você vai ter na fase rica em água, acetona e acetato, e na fase rica em acetato você vai ter acetona e água. Mas notem que quando você tem, por exemplo, vamos pegar água, você tem 0% aqui, aqui é 100% de água, aqui 100% de acetato. Então aqui é 0% de acetato. Ou seja, essa zona aqui que vocês estão vendo é a zona rica em água. Ou seja, todo o acetato que porventura existe aqui está dissolvido nessa fase aqui, praticamente rica em água. Não tem duas fases. Aqui essa fase externa ela é homogênea. Mas conforme você vai
inserindo acetato no teu sistema, vai chegar um ponto que você vai ter que começar a formação de uma segunda fase. Notem que aqui não é só água, aqui você também tem o que? Você tem acetona, você tem água e tem uma quantidade de acetato. Mas conforme você vai colocando acetato, ou se você quiser, você vai até pensar em termos de acetona, você tem a formação de uma segunda fase. Qualquer ponto dessa segunda fase aqui vai ter água, vai ter acetato e vai ter acetona. Claro que se você for colocando mais e mais e mais e mais acetato, vai chegar uma hora que essa segunda fase vai sumir, e aí você vai ter uma fase riquíssima em acetato, com uma pequena quantidade de água e, claro, uma pequena quantidade de acetona. Você pode pensar em termos de acetona. Tá? Você tem aqui acetato, tá? E água, e se você for aumentando a quantidade de acetona, aumenta, 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 aqui está na fase bifásica, sistema heterogêneo, vai chegar num ponto que você vai aumentando a acetona, e você chega numa região também, aqui o que? Monofásica. Então você pode fazer uma redistribuição dessas fases, água, acetato, adicionando acetona, ou se você pensar um sistema acetona-acetato, você colocando água, você redistribui as fases também. Ok? Então a gente pode dizer o seguinte, enquanto a composição das duas camadas tendem para valores semelhantes, a quantidade de uma das fases vai aumentar, né? E quando uma aumenta, a outra diminui. Né? Então, se eu estou aumentando a fase mais rica em acetato, vai diminuir a fase que é mais rica em água. E sempre vai ser assim, se eu aumentar a fase mais rica em água, vai diminuir a fase em acetato, ou se você aumentar a de acetona, você vai diminuir a de água ou de acetato e vice-versa. De maneira que, quando você coloca a terceira substância, ela vai redistribuir as fases de maneira que no final você tem uma única fase. Em geral é a acetona, porque a acetona é miscível nas duas fases. Mas se você tiver, por exemplo, um sistema que já é completamente homogêneo, já tem acetona, já tem água, já tem acetato. E se você for colocando água, é claro que esse sistema vai conseguir dissolver água, vai. Mas se você for aumentando a quantidade de água, e for misturando, você vai perceber que com o passar do tempo você tem formação de uma segunda camada, ou se você não quiser água, você pode colocar acetato de etílico. O fato é o seguinte, se você colocar muita acetona, aqui ó, aumento de acetona, a fase toda vai ser homogênea. Se você for diminuindo a quantidade de acetona, você vai ter uma região heterogênea. A mesma coisa a água, se você for aumentando demais a água, você vai ter uma segunda fase, ou vice-versa, se você for diminuindo a quantidade de água e aumentando a quantidade de acetato, você também vai ter uma segunda fase. Você só vai ter uma fase única em regiões que tem muita água e pouco acetato e pouca acetona, ou uma região que tem muitíssimo acetato, pouca água e pouca acetona. Ok? Está claro isso daí? O fato é que, se você for adicionando acetona, vai chegar um momento em que o sistema vai ficar completamente homogêneo, você vai ter somente uma única fase. Tranquilo? Joia? Muito bem. Dito isso daí, o que a gente quer obter nesse experimento? Na verdade, o que nós queremos é determinar a curva de solubilidade do sistema ternário. Esse sistema vai ser constituído de dois líquidos parcialmente miscíveis, no caso, o acetato de etila e a água, com um terceiro líquido que é miscível em ambos. Esse terceiro líquido é a acetona, ou, do ponto de vista comercial, nós chamamos a acetona comercial. Então, qual é a nossa estratégia? Uma vez que nós temos uma mistura de acetato de etila e água, essa mistura parcialmente miscível, nós introduzimos uma substância que é miscível a ambos os componentes, que é a acetona, e ela vai alterar o equilíbrio das fases presentes. Tá? E a nossa ideia é sumir com as duas fases, água e acetato de etila, e ter apenas um sistema homogêneo. Então, esse sistema com quantidades diferentes de acetato e água serão titulados com acetona, ou seja, nós temos água, temos acetato de etila, e nós vamos começar a pingar acetona, misturar, né, balançar, girar, de maneira que essa acetona comece a se distribuir nas duas fases, a fase rica em água, a fase rica em acetato. Com o passar do tempo, quanto mais acetona nós vamos colocando, maior vai ser a distribuição entre essas fases. Então, uma dessas fases vai começar a diminuir, gerar a fase rica em água, e ela vai começar a se dissolver na fase rica
no caso em acetato. E com o passar do tempo você vai ter o quê? Somente uma fase, você vai ter as quantidades dos 3 componentes. E você vai poder traçar o diagrama de solubilidade do sistema ternário. Então, nesse caso, as porcentagens dos componentes, no momento que isso ocorre, ou seja, você tem uma única fase, vão definir os pontos da curva que limita a zona heterogênea. Então, você vai saber naquele seu sistema até quanto, por exemplo, de acetato eu posso ter em determinado ponto para que eu tenha, no caso, uma mistura binária, no caso bifásica ou monofásica. Ok? É basicamente isso que a gente quer obter. O procedimento, gente, é facílimo. Nós teremos 12 Erlenmeyers de 125 ml e teremos, no nosso caso aqui, uma bureta de 50 ml. Vamos usar apenas 3 reagentes: água destilada, deionizada, puríssima, acetato de etilo APA, pró-análise, quer dizer puro, e cetona, pró-análise, também purinho. E, claro, o único equipamento, se é que a gente vai chamar aqui de equipamento, aqui é o suporte universal para você segurar ali a bureta. Tá? Muito bem. Como é que se dá isso na prática? Tá? Então, você vai pegar aqueles 12 Erlenmeyers, você vai prepará-los conforme indicado aqui na tabela. Então, você vai pegar 12 Erlenmeyers, todos eles vão ter 25 ml de solução, mas esses 25 ml de solução serão distribuídos de acordo com a tabela aqui. Então, todos eles vão ter acetato de etilo e água, mas em proporções diferentes, mas no final vai dar 25 ml. Por exemplo, no Erlenmeyer número 1, você vai colocar 3 ml aqui de acetato de etilo e 22 ml de água, ou seja, no final você vai ter 25 ml total. No Erlenmeyer 2, você vai ter 4 ml de acetato de etilo e 21 ml de água, também no total 25 ml, e assim por diante, 6, 19, 9, 16, 11, 14, 14, 11, um vai aumentando, o outro vai diminuindo, até você chegar lá no frasco número 12, em que você vai ter 23 ml de acetato de etilo e 2 ml de água. É claro que esses sistemas aqui, acetato de etilo e água, eles são parcialmente miscíveis, ou seja, você vai ter sempre aqui 2 fases. Uma fase riquíssima em água com alguma coisa de acetato de etilo diluído e uma outra fase riquíssima em orgânico, no caso em acetato, com alguma coisa de água dissolvida. A ideia aqui é você transformar esses sistemas bifásicos em um sistema monofásico. Para isso, nós vamos titular o sistema com acetona. Então, nós vamos pegar o nosso sistema aqui, 1, 2, 3, 4, 12. Você vai ter 2 fases aqui. Uma fase, no caso de acetato, rica em acetato, outra fase rica em água. E você vai começar a pingar aqui, aos pouquinhos, por uma bureta, o que? Acetona, pró-análise. A cetona, quando a gente fala acetona, aqui é o nome comercial da própria cetona. Tá? E aí nós vamos começar a pingar, gotejar e, no caso, misturar bem as fases, de maneira que no final suma. Então, quando sumir as fases, você tiver um sistema completamente homogêneo, você parou ali a titulação, você sabe agora exatamente quanto de acetona seria suficiente para pegar, por exemplo, no sistema 1, com 3 ml de acetato e 22 ml de água, quanto de acetona seria suficiente para deixar o sistema monofásico, não mais bifásico, mas monofásico. Então é isso. Né? E aí você vai repetir esse procedimento para todos os demais Erlenmeyers, os demais frascos com quantidades diferentes. Você repete isso daí, você vai encontrar a quantidade de acetona necessária para ter um sistema completamente monofásico, homogêneo, no caso, um sistema ternário, acetona, acetato e água. É só isso. Essa é a experiência. Essa experiência ela é muito simples do ponto de vista experimental, fácil, não demora. Então é algo aí que a gente vai fazer no laboratório 1 hora e meia, fazendo tudo com muito vagar. Você vai ter isso daí. Ok? Vou apresentar aqui para vocês um vídeo de um sistema ternário mais ou menos semelhante ao nosso, ainda que a substância seja diferente, mas vamos considerar que seja acetona, acetato e água.
Esse é um vídeo que eu vou depois deixar na página de vocês completo. O endereço dele está aqui. Opa, volta. Então você tem aí um frasco com 3 ml de acetato de etila e 22 ml de água. E você pode, no caso, colocar nas buretas, se você quiser. Você pode ter 3 buretas, uma com acetato de etila, outra com água e outra com acetona. E aí você vai para cada becker e você vai colocando a quantidade que você quer da substância. No caso do becker não, da Erlenmeyer. Então, numa bureta você pode ter acetato de etila, no outro água, no outro acetona. E aí você vai ter o quê? Composições diferentes, né, dos componentes ali da sua mistura, e você vai, no caso, adicionar um terceiro, no caso seria acetona, e sob agitação vigorosa você vai gotejando até que só tenha uma única fase. Aqui nesse caso, eles colocaram 3 buretas, cada um com uma substância, e aí eles vão preparando o sistema um a um, e deixa o último caso, no caso a acetona, para fazer a titulação do par. Agora vamos colocar o primeiro componente. As buretas já estão perfeitamente cheias. Tá, já tem um componente. Geral a água, se coloca em primeiro lugar. Agora deve estar colocando o acetato de etila. A agitação tem que ser vigorosa, porque as duas fases, quando elas se misturam, deixa a água betuba. Não sei se aqui vocês conseguem perceber, ó. Tem 2 gotas em cima do outro líquido, ou seja, a formação de 2 fases. Que era aquilo que eu falei para vocês. Você tem 2 fases e dependendo do terceiro composto que você vai colocando, você pode chegar a uma fase homogênea, né, em que você não consegue perceber a separação das fases do sistema. E aí você começa, para tirar essas 2 fases, você começa a gotejar, no caso, a acetona. Okay? Enquanto você estiver misturando e o sistema estiver meio turvo, como vocês estão vendo aí, ainda tem 2 fases presentes. A agitação tem que ser vigorosa, porque a ar entra e fica presa entre as 2 fases e o sistema fica meio turvo. Então você sabe que ainda tem que colocar mais acetona. Sempre agitando, ainda está turvo, não está branquinho. Se você deixar parado, essa turbidez ela só não se vê as 2 fases presentes. Olha aí. Agora vamos ver. Sistema cristalino, não está mais turvo. Então você tem uma única fase aí presente. Você anota o sistema, o volume gasto aí da acetona, mantendo uma 2 fases. Agora você anota e já se prepara para fazer os cálculos. Então basicamente é esse o procedimento. Claro, isso aqui é um procedimento adaptado. Qualquer dúvida a mais, tem aí esse canal do YouTube. Você pode visitar, tem um sistema completo. Muito bem. E aí o que acontece? Você já fez aquilo e já encontrou o valor do volume de acetona necessário para diluir completamente as 2 fases, para ter uma única fase homogênea. Então, esses valores que vocês estão vendo em tela já são os valores que nós obtivemos experimentalmente em laboratório. Então você já tem o volume de acetato, de água e de acetona. Com esses valores você agora pode calcular a concentração, em percentagem, volume a volume, de cada um dos componentes
que estão no seu sistema. Então, observe aqui uma coisinha. A concentração em percentagem de volume é a percentagem do volume de um determinado constituinte sobre o volume total do sistema. Então, é bem simples fazer isso daqui. Como a gente tem o volume particular individual de cada constituinte, é fácil calcular a porcentagem de cada um sobre o volume total. Daí chamar essa concentração, percentagem, volume a volume. Então é bem simples. Por exemplo, aqui você tem 3 ml mais 22,25 mais 5,5, 30,5. Isso aqui é o volume total, 30,5. Como eu só tenho 3 ml de acetato de etila, então 30,5 a 100%, 3 ml seria X%. Então a percentagem de volume a volume é o volume do seu constituinte, 3, sobre o volume total, no caso aqui 30,5 vezes 100. Tá? Então seria 30,5 vezes 100, 9,84%. Então você já tem a percentagem aqui, a concentração, volume a volume, de acetato de etila no teu sistema. Você faz o mesmo para a água, você faz o mesmo para a acetona. Para o Erlenmeyer é 1, para o sistema 1, você faz para o sistema 2, faz para o sistema 3, até chegar ao sistema 12. Então você vai ter o quê? 12 valores, no caso de acetato de etila, 12 valores de água, 12 valores de acetona, e você vai plotar esses pontos num gráfico triangular. Ok? Então você tem que preencher essa tabela, fazer os dados aqui, os cálculos, ok? Só que no nosso caso eu vou dar para vocês não só uma tabela, vocês vão ter duas tabelas, tabela 1 e tabela 2, ou seja, são dois dados de duas experiências, isso vai gerar dois gráficos triangulares. Então vocês vão ter dois gráficos triangulares diferentes, ok? Então, com os dados calculados, para cada tabela dá origem a um gráfico completo com esses dados previamente obtidos. Notem que esses valores aqui não são iguais aos valores anteriores, tá? São valores diferentes. Vai dar um gráfico levemente diferente. Ok? Muito bem. A questão é o seguinte, você sabe plotar um gráfico triangular? Alguém já teve experiência com um gráfico triangular? Ou estudo de prisma, como alguns gostam de dizer? Se não, eu vou explicar basicamente como é que você plota o gráfico triangular. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, você tem 3 compostos, é bom escolher qual composto você vai querer em qualquer ponto. O gráfico não faz diferença, mas nesse caso, para um sistema em que você tem 2 líquidos parcialmente miscíveis e um que é miscível completamente nos outros 2, é bom você deixar o que é completamente miscível como sendo o do vértice superior. Então, cada vértice corresponde a 100% de um composto. Então, por exemplo, no composto A, ele vai de 0% a 100%. Então, aqui você vai ter o quê? O vértice do composto A. O composto B, ele vai de 0 a 100. Então, aqui é o vértice do composto B. Aqui nesse vértice você tem 100% do composto B. E o composto C, ele cresce nessa direção. Então, aqui você tem 100% de C. Ou seja, cada vértice corresponde a 100% de um composto. E a leitura de cada composto ela vai seguir paralela a cada vértice. Como é que é essa leitura paralela? Tá? Por que você tem que pensar isso? Porque cada ponto desse só tem pelo menos 2 linhas. Como é que eu vou ler essas 2 linhas? Então vamos começar pelo A. Como é que você tem que ler o A, ou como é que você vai plotar um ponto no A? Então, esse ponto, ele segue paralelo a cada vértice. Então, você tem aqui o A, ele está aqui, vai descendo paralelo, gente. Aqui, descendo, descendo, e assim por diante. Então, para você ler o A, ele sempre vai descer paralelo àquela vértice. Então, vamos dizer que eu tenho uma curva aí qualquer, eu quero ler um ponto do A. Vamos dizer que seja essa curva aqui, essa reta. Notem, essa reta ela passa tanto no composto B como no composto A. Mas se eu quero ler o A, você tem que ver que o A desce sempre paralelo ao vértice. Então, essa reta aqui é uma reta de leitura em A. Então, como é que você vai ler o A? Você vai ler aqui, onde está um composto A e não um composto B. Então, é aqui
E aqui vai estar exatamente 0, 10, 20, 30, aqui vai dar 25. Então, nesse ponto aqui, dessa curva, essa reta representa 25% de A. Ok? Tá claro? Não olhem para esse lado, aqui é o B. Se vocês olharem o B aqui, 0, 10, 20, 30, 50, 60, 70, aqui é 75% de B. Se você pensar que você só tem A e B aqui estão em intersecção, então é claro, se eu tenho 25% de A, do outro lado eu vou ter 75% de B. Por quê? Porque o composto total vai ter que dar 100%, a composição total 100%. Ok? Então é assim que você lê, mas você não vai olhar para esse lado, você vai olhar aqui, é onde está a escala do composto A. E como é que é o composto B? No composto B, a leitura ela já vai ser sempre paralela a vértice, a mesma coisa, só que agora vai ser paralela nesse sentido. Tá? Você tem o B, a leitura vai nesse sentido, e assim por diante. Ok? Se você traçar uma reta com essa inclinação é de leitura do B. Tá? Só que o B ele faz contato com quem? Com o C. Você não vai olhar para cá, você vai ver que o B está aqui. Ó. Então, qual é a leitura? 0, 10, 20, 30 aqui, eu já coloquei para dar 35%. Ou seja, essa reta corresponde a 35% de B, ou se for um sistema somente, então vai falando só B e C, ele vai ter aqui para você 65% de C. Ou seja, 65, 35 também 100%. Deu para entender? Está claro? E aí nós chegamos, no caso, ao C. O C é a mesma coisa, a leitura vai ser sempre paralela ao vértice, então você vai ter a mesma coisa. E assim por diante. Qualquer reta traçada com essa inclinação, ela vai ser lida em termos de C. Então, está aqui. Tá? Se você tem essa reta inclinada, nota que ela está, vamos dizer assim, inclinada para o vértice C. Então, a linha de C está aqui, significa dizer que a leitura vai ser nesse ponto. Esse ponto vai nos dar 40% de C, 0, 10, 20, 30, 40% de C. Mas alguém poderia perguntar assim, e professor, esses três pontos aqui que se unem, né? O que seria esse ponto? Aqui, em geral, a gente chama de ponto de composição global. E nesse ponto de composição global, você tem os três compostos em termos de percentagem que estão variando ali dentro. Então, esse ponto aqui, ele tem uma composição exata de 25% de A, 35% de B e 40% de C. Claro que qualquer ponto dentro desse gráfico, onde quer que você coloque, você vai poder sempre saber qual é a composição de A, de B e de C. Para isso, para você saber a composição de A, de B e C, você vem com uma reguinha e você vai descendo a régua. Se você quer em A, você vai descendo a régua aqui perpendicular a A. Se você quer em B, você vai aumentando com uma régua perpendicular a B. E no caso C, você vai também aumentando perpendicular a C até chegar ao ponto que você quer. Deu para entender? Está claro até aí, gente? Mas uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Notem que aqui o sistema está no sentido anti-horário. Está de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100. Então está indo no sentido anti-horário. Então você tem que tomar cuidado que às vezes você, dependendo de onde você vai plotar, se você vai pegar um gráfico já pronto da internet para plotar os pontos que você vai fazer, por exemplo, no Excel da vida, a escala ela pode se apresentar no sentido horário ou anti-horário. Olha como agora está no sentido horário. 0, 20, 40, 60, 80, 100. 0, 20, 40, 80, 100. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Então aqui está no sentido horário. Não tem diferença se é sentido horário ou anti-horário. Independente do sentido, a regra é a mesma. Qual é? Cada vértice corresponde a 100% de um composto e a leitura segue paralelo a cada vértice. Então você tem aqui A, B e C. Tá? Notem que aqui ele está chamando aqui esse lado de A, então está de 0 a 100, então aqui é o A. 100% de A, aqui é os C,
Não vai de 0 a 100, aqui é 100% de C. E aqui o B vai de 0 a 100, que B também é 100% de B. Note que ficou da mesma coisa, ABC, mas agora a leitura é horário. Vai dar no mesmo, não muda nada, por exemplo, nesse ponto aqui P, como é que a gente leria esse ponto P? E aí você tem só que ver qual é o tipo de leitura que você quer ver. Eu quero ver, por exemplo, o C. O C está aqui, então nesse caso ele vai ter que ser paralelo. Aliás, vamos pegar o A, desculpa, vou pegar aqui o A, quero ler o A. Então aqui está paralelo ao A, você vai descendo, tá, com a sua régua, até chegar aqui. Chegou aqui, você vê, opa, isso aqui é A. Então o A está para cá, a escala de A está para cá. Isso daqui vai corresponder ao quê? 25% de A. Esse A' não nos interessa, porque aqui a verdade é C. E aí você vai querer ver agora B. Então B você sabe que ele sobe nesse sentido, você vai com a sua régua, vai subindo, subindo até você ter essa reta aqui de inclinação que passa pelo ponto P. O B está aqui, então a leitura vai de 0 a 100, você tem que 0, 20, aqui vai dar 25% de P. E aí você tem um C, não, o vértice C, 100% de C está aqui nesse ponto. As retas paralelas sobem nesse sentido, aí você vai com essa régua, vai até chegar nesse tracejado aqui de C. Então a escala de C está aqui. Você olha, 20, 40, aqui vai ter 50% de C. Então tanto faz sentido horário e anti-horário, a ideia é a mesma. Ok? Tá claro aí? É assim que a gente lê, é assim que a gente plota o gráfico ternário. Muito bem. Tá, entendi. E agora? O que eu faço? Bem, você já foi ali na tabela, né? Você já calculou as percentagens de acetato, água, acetona para todos os pontos. E agora você tem as concentrações aqui, ó, as percentagens, você vai plotar as percentagens aqui no seu gráfico. Então, você vai plotar acetato, água e acetona. Você vai fazer 3 retas aqui até encontrar o ponto que você tem acetato, água e acetona. E aí você vai plotar. Para cada um deles você vai plotar. Claro que eu coloquei só alguns pontos. Tá? E você vai ter alguma coisa assim. Feito isso, né, você vai traçar a curva de solubilidade. Você pode traçar à mão ou pode encontrar a equação da curva e fazer a linha de tendência, dependendo do programa que você está usando. Então, aqui nesse caso, você plotou. Vai fechar? Não, não vai fechar porque a gente não colocou pontos suficientes para fechar. Por que a gente não colocou isso? Porque se você colocar valores cada vez menores de acetato de etila, vai ficar muito difícil de você ver a supressão, no caso da dupla camada. Então, para valores menores, fica muito difícil você ver quando some a segunda camada, conforme você vai colocando acetona. Fica meio difícil. A mesma coisa para cá, né? Você teria uma quantidade já muito pequena de água, fica muito difícil você ver 2 fases ali. Você teria que ter um equipamento específico para isso. Então, em geral, aqui fica bem fechado, mas é claro, você pode, se você tiver a curva aqui, você pode fazer a linha de tendência e ver onde ela fecha perfeitamente. E aqui você tem as 2 fases. Você tem uma região bifásica, que é abaixo da curva, e uma região monofásica. Notem que a região monofásica ela aparece conforme você vai aumentando a quantidade de acetona. Depois de uma certa quantidade aqui, ó, máxima de acetona, daqui desse ponto em diante, vai ser sempre monofásico. Em qualquer região vai ser monofásico. Desse ponto aqui para baixo, você sempre vai ter alguma região que ainda vai ser bifásica. Aí você tem um ponto final maior em que a região se torna completamente monofásica e você tem a composição máxima de acetona, acetato, nesse caso. Ok, então é isso que você vai fazer. Joinha? E aí, em posse disso, você vai ver, no caso, os seus resultados e vai fazer o seu relatório. Então, vamos admitir, tá, nessa experiência, que não há variação de volume dos componentes ao serem misturados. Por que estou falando isso? Porque na prática, quando você mistura 2 líquidos, nem sempre o volume final é a soma dos volumes particulares. Então, você tem uma mistura com 1 litro de um composto e 1 litro de outro composto, você diz, não, eu vou misturar os 2, vai dar 2 litros. Em geral, não dá. Dá um valor um pouco menor,
Às vezes até um valor maior. Mas é por quê? Porque existe uma coisa chamada de volume parcial dos líquidos, que esses líquidos, suas moléculas, se misturam entre si, nos espaços entre si, com as forças de Van der Waals atuando, e ela acaba tendo um volume menor do que a soma dos volumes particulares. Mas aqui a gente está admitindo que não há variação desses volumes a serem misturados. Então, o que você vai fazer de posse disso? Você vai calcular as porcentagens no volume dos componentes nas soluções saturadas, soluções ali com acetona, acetato e água, e em um diagrama triangular você vai plotar os valores obtidos para os dados contidos nas tabelas 1 e na tabela 2. Tá? Então você vai fazer um diagrama e plotar os valores da tabela 1, você vai fazer um outro diagrama com os dados da tabela 2. Ok? Você vai traçar para cada diagrama curva de solubilidade e vai apresentar aquele quadro lá, aquela tabela completamente preenchida com os dados experimentais e os calculados. Construir o diagrama de fase do sistema ternário com identificação das áreas. Sistema, área monofásica, área bifásica, sistema homogêneo, heterogêneo. E aí, em cada gráfico, você vai registrar um ponto P, no caso você vai marcar esse ponto com uma cruz. Então, no diagrama 1, você vai marcar o ponto em que o sistema tem uma composição em volume de 20% de acetona e 60% de água. E o terceiro componente, pessoal, isso aqui é a percentagem, você tem 2, você já tem um terceiro. E no diagrama 2 você vai plotar ali, vai marcar um ponto de um sistema cuja composição em volume é 40% de acetona e 20% de acetato. Então, simples. Vocês vão me entregar esse relatório no dia 18 de junho, né, é o dia do químico, tá? Então eu estarei esperando. Ok? É bem simples, tranquilo aqui. Alguns vídeos aqui sobre sistemas ternários. O experimento aqui que nós usamos aqui como base é basicamente esse daqui, do canal da Universidade de La Laguna. É muito semelhante ao nosso aqui na UFAM, né? Uma pequena diferença que eles usam outros líquidos. Vocês podem ver com calma depois, o vídeo completo. Se você quiser ver como é que se extrai um sistema líquido-líquido e tendo como base um sistema ternário, você pode utilizar esse aqui do canal Lemechan, é bem interessante. Olha, eu fiquei com algumas dúvidas sobre o sistema ternário, nunca mexi com isso. Então tem um canal legal do professor Augusto Campaneiro, que ele faz uma introdução bem ampla sobre diagramas ternários, principalmente útil na parte de engenharia. E você tem também o canal da Michele Martinez com um diagrama de fase ternária, diagrama de 3 líquidos. Também tem algumas coisas a mais, tem algumas coisas experimentais também. Ok? Nossas referências, agora tem uma referência extra, que é um artigo em português na revista Química Nova, uma excelente revista, por sinal, que é um pessoal lá de Porto Alegre, alguns eu trabalhei com o professor Santos, e eles fizeram aqui uma proposta para abordar equilíbrio de fases e sistemas ternários. Isso aqui é voltado para a educação em química, né? Então é bem interessante, se vocês puderem baixar e ler, eu vou também deixar lá no nosso site para vocês olharem. Ok? Então é isso daí. Obrigado. Aberto aqui as perguntas.